nas imagens, onde funciona o semiaberto. Como funciona esse semiaberto, diretor, aqui no IAPEM? Bem, inicialmente ele funciona para os presos de regime semiaberto, presos que progrediram de regime e que adquiriram o direito de estar num presídio de segurança, digamos assim, mais flexível. Regime semiaberto, o preso que reside no regime semiaberto, ele passa a ter o direito ao trabalho externo. Não é obrigatório, quer dizer, não é... Nem todos têm, mas ele passa a ter o direito desde que comprove que tem um emprego lícito e que cumpra todos os requisitos necessários para isso. Bom comportamento, estar no regime semiaberto, apresentar carta de emprego, ter documentação e a empresa se comprometer a pagar um salário lícito para ele. Diretor, existe um horário de saída e de retorno aqui para a cadeia, já que ele passa o dia fora e dorme aqui na cadeia? Sim, sim. Todos os presos que trabalham fora, eles, a partir das 6 da manhã, começam a sair, de acordo com o horário da empresa em que trabalham. Tem algumas empresas que só começam a trabalhar às 8 horas, então esses vão sair um pouquinho mais tarde. O horário de retorno é de acordo com a proposta do empregador. Alguns retornam às 14 horas, outros retornam às 18, 19. E ainda temos o preso que estuda no período noturno. Tem preso que sai às 6 da manhã e retorna às 11 horas. E isso em tempos normais. Hoje nós estamos sem nenhum preso no prédio do regime semiaberto. Pois é, a gente está mostrando as imagens aqui, né, onde a gente vê o semiaberto totalmente limpo, né, e alguns que ficaram, parece que na determinação do CNJ e a assinatura, né, de liberdade aqui pelo juiz João Matos, né, eles foram lá para dentro, diretor, é isso mesmo? Sim, sim. Nós, como todas as instituições, todo o mundo inteiro está passando por essa pandemia, e isso nos fez ter que tomar decisões que muitas vezes é entendida até como ilegais, mas que são decisões que para a gente manter a funcionalidade... Necessárias, né? São necessárias para manter a funcionalidade da instituição. Então, em determinado período, aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos duas equipes, uma no cadeião e uma no semiaberto, e as duas equipes estavam sem condições de tocar o serviço da cadeia. E nós tínhamos apenas 69 presos aqui no prédio do regime semiaberto. Nós tomamos a decisão de colocar esses presos em um pavilhão específico, dentro do cadeião, mas tomado conta por servidor do semiaberto, que trabalhava aqui, inclusive o chefe de plantão do semiaberto é o responsável de cada plantão, é o responsável por tomar conta dos presos de semiaberto que estavam alojados aqui no semiaberto e que foram para dentro da cadeia. Então, nós tomamos essa decisão para buscar equacionar o efetivo que nós tínhamos. A soma dos dois efetivos nos deu uma questão de administração mesmo, administrativo, né, administração de pessoal. Nós tínhamos uma falta de 8 servidores no anexo e 8 no cadeião. No cadeião. Então, eu tinha aqui 10... É juntar útil ao agradável. Juntar útil. Então, eu criei um pavilhão dentro do cadeião, mas levei uma equipe que tomaria conta de até 3 cadeias. Que seria o pavilhão F5, não, né? Não. Esses presos, eles estão na antiga cozinha, na parece. Cozinha velha, exatamente. Cozinha velha, onde né? ficavam os presos idosos, que durante a pandemia foram colocados em aberto domiciliar ou em prisão domiciliar, então ficou esse espaço vazio. Eu queria só lembrar, tá, que a gente passou aí as imagens, está passando as imagens aí do semiaberto, e a gente vê um pouquinho de mato crescido, um pouquinho de tudo, mas é por conta do tempo que está parado. Geralmente esse pavilhão aqui ele é muito limpo, ele é bem higienizado, até porque os presos mesmo têm essa organização de poder limpar o local que eles ficam. Diretor, faltando falar aqui ainda do semiaberto, né? A gente sabe que esses rapazes aí, esses reeducantes saem de manhã cedo, voltam à tarde. Ainda aquele problema daqueles que não retornam, ainda aquele problema daqueles que retornam e tentam, de alguma forma, passar com produtos ilícitos para dentro da cadeia? Bom, mais uma vez eu vou repetir a frase inicial sua. Nós não trabalhamos com anjos. Com certeza. Tem alguns presos que ainda insistem em continuar cometendo ilícitos. Alguns mesmo sabendo o risco. Mesmo sabendo o risco. Alguns deixam de vir, alguns chegam mais tarde, alguns chegam embriagados e alguns chegam trazendo algum tipo de produto ilícito. Tomada alguma medida para isso? Sim, inicialmente tem uma medida administrativa, tá? Por atraso, por não retorno, é lançado como evasão, se passa a ser comunicado à vara de execução penal, que o torna como foragido. No caso de atraso, é feito um procedimento administrativo disciplinar, pelo núcleo disciplinar que temos dentro do IAPEM, para avaliar se a falta dele
pode ser considerada como uma falta grave e digna de sanção. Entendi. Aí, o que traz algum ilícito para dentro da penitenciária, ele é autuado, preso em flagrante e encaminhado a uma delegacia. A delegacia para as medidas legais. Exatamente, para as medidas legais. Ele é conduzido lá, faz flagrante e volta para cá. Volta para cá. Tá. Diretor, e aqui ainda nós podemos observar também o raio-x, né? Tanto de materiais como humano. Funcionando normal? Sim. Eu até lá fora, eu até falei que não estava funcionando, mas me corrigiram. O nome dele é o Body Scan. Que é o humano, né? O exame corporal. É o scanner corporal e um raio-x de materiais que nós temos com esteira, idêntico aos de aeroportos. Esse Body Scan já é propriedade do IAPEM ou ainda é locado? Não, nós temos 5 Body Scan. Que funcionam onde, diretor? Funcionam um aqui no anexo, 2 no Cadeião, um no feminino e um no Zerão. No CCE? CCE, isso. Então, o do CCE, ele é doação do DEPEN. Esse passa a ser nosso. Os outros 4, eles são alocação. Tá? Com recurso do fundo penitenciário, eles são pagos locação para esse equipamento, que é uma orientação do próprio DEPEN, por se tratar de bens que têm adequações muito rápidas. Então, eu não posso adquirir um produto caro e daqui a um ano eu vou precisar fazer upgrade nele, porque ele já não atende mais às necessidades, já tem como burlar. Mas no tempo do uso, né, diretor, ele é muito funcional, ajuda muito. Com certeza, no tempo do uso ele tem manutenção própria, pela própria empresa, ela produz a manutenção desses equipamentos. E tem uma utilidade, ajuda muito o policial penal ali, às vezes numa revista que pode passar, né, despercebida, o próprio Body Scan detecta o ilícito. Isso, a partir do momento que nós os colocamos em atividade ano passado, acho que maio, junho do ano passado, não lembro a data exata, a partir dali nós passamos a apreender muito material ilícito, tanto dentro de embalagens, latões, caixas, como dentro do corpo da mulher. Corpo humano também, né? Apreendemos muitas vezes. E isso nos trouxe uma forma diferente de tentar introduzir disso, material. Uma perguntinha que não quer calar, a curiosidade do povo também. Alguma apreensão num Body Scan desse, que lhe chamou a atenção? E o senhor ficou dizendo, não quero acreditar, mas é verdade. Teve alguma? Assim, a gente tem aprendido muita coisa. Drogas, armas, inclusive uma pistola foi apreendida ano passado, aqui dentro, lá no Cadeião, no caso. Sim. Uma pistola dentro de um latão com fundo falso de tinta, latão de tinta com um fundo falso, havia uma pistola 380 dentro desse latão, e munições. Então, é assim, as pessoas tentam ou acham que não funciona. E, muitas vezes, a gente está tendo que... Agora, diretor, a gente sabe que essa situação de ilícito dentro da cadeia, isso aí não é no IAPEM, é em todo mundo, né? Agora, o que a gente fica imaginando é que isso também não é uma cegonha que vem deixar. Que ela entra através da corrupção, quer seja de um servidor, quer seja da família, quer seja de outras pessoas. Como é que a direção administra isso, diretor, sabendo que entra, porque não dá para segurar tudo, né? E que às vezes vê um colega ali, né, participando daquilo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho... Eu, particularmente, prefiro não acreditar que servidor de verdade traga tipo de material ilícito para dentro da penitenciária. Nós temos ainda hoje uma possibilidade que tem acontecido com muita frequência a partir do Body Scan, que eu ia falar ainda há pouco, que é jogar material por cima da muralha. Acontece muito, Acontece muito, inclusive semana passada tivemos uma operação aqui, em contato com a Polícia Civil, que chegou a informação de que iriam jogar material por cima da muralha, e quando chegou na gente, eles já haviam jogado, mas o pessoal chegou e, digamos assim, botou eles para correr da área do entorno do IAPEM, e essas pessoas foram presas na estrada, a caminho de Santana, ainda com drogas dentro do carro. Tá? Então, isso aí é assim, você disse assim, não tem uma cegonha que coloca, não, alguém coloca. Agora nós temos um número muito alto de material ilícito jogado por cima da muralha. Isso aí acontece com muita frequência. Nossas guaritas, você pode perceber que tem uma distância muito longa. Às vezes ponto cego? Às vezes ponto cego, à noite. À noite. Hoje, por exemplo, se você fez... Então, o pessoal está capinando aí nos arredores da cadeia. A cada 15 dias, 10 dias é capinado, mas durante o período de inverno, nesse inverno o mato cresce muito. De repente, tem mato que uma pessoa se esconde atrás dele. Isso é comum. Então, é comum nós encontrarmos ou percebermos pessoas próximas da muralha,
tentando jogar alguma coisa. Às vezes a gente consegue deter, às vezes não, já detemos várias vezes. Agora, diretor, antes da gente falar da cadeia propriamente dita, até da fragilidade dessa nossa cadeia aqui, pelo tempo de existência, pela falta de orçamento para melhorias, às vezes o diretor está aqui querendo com 1000 ideias boas, mas cadê o principal? Diretor, nós vamos aqui mostrando as imagens, né, da penitenciária aqui, de segurança máxima aqui há muito tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ela, datas de iniciação, previsões de inauguração, que já está bem andado, bem encaminhado, né? Mas é um tempo já bastante cansativo, né, na espera, porque ela vem proporcionar um número de vagas bastante razoável. O senhor falou mais de 200 vagas. É isso mesmo, diretor? É isso mesmo. A nossa penitenciária máxima aí atrás é uma penitenciária que foi pensada ainda no início dos anos 2000. Tanto é que em 2007, 2008 foi assinado o convênio já para início de obra e ficou por aproximadamente 5, 6 anos parada, por conta de problemas na execução, empresas que abandonaram, empresas que acharam que o custo estava menor do que o gasto que eles iam ter para construir, né? Então foram abandonando vários processos contra a empresa, a execução de ações contra empresas. E agora, bem recente, a gente conseguiu reativar esse convênio que já estava dado como perdido. A Sejusp, na presença do secretário e do nosso amigo Jefferson, ex-diretor, que está lá na Sejusp, fazendo o trabalho pelo IAPEM, então ele trabalhou muito e conseguiu reativar esse convênio. Muito bom. Então, hoje a gente está com uma expectativa de que ainda este ano, até o final do ano, a gente possa inaugurar essa penitenciária de segurança máxima. O que ela vai trazer de vantagem, diretor, além das vagas, né? A gente conversava lá na hora da nossa visita, que pode ver aí nas imagens, né, que ela vai ser usada de uma forma diferenciada, ou seja, não vai ter o mesmo tratamento, não vai ter a mesma vida que hoje se tem no IAPEM, ali no Cadeião. Até mesmo por uma questão de ser um presídio mais seguro, né, novo. Como é que o tratamento que o senhor pensa dar ali a esse prédio, né, que vai ser de grande serventia aqui no IAPEM? Bom, esse prédio ele foi pensado para ser uma segurança máxima, uma penitenciária de segurança máxima. É uma estrutura mais moderna, uma estrutura mais rigorosa, digamos assim. Então, para esse local, nós vamos ter pessoas selecionadas para ir para lá. Tanto no quesito preso, quanto no quesito servidor, que vai receber um treinamento específico para protocolos de segurança para esse tipo de público. Nós temos 202 vagas lá, que a gente pretende não usar todas, mas que elas vão estar lá à espera dos presos que provocarem algum tipo de conflito, algum tipo de transgressão dentro do cárcere. Ok. Diretor, só um minutinho. Nós vamos num pequeno intervalo comercial, mas a gente volta já já, seguindo com esse papo. Eu estou aqui hoje com o diretor do IAPEM, né, Lucivaldo Costa, que nos recebe e traz todas essas informações para que a gente possa saber um pouco dessa vida, né, aqui dentro do IAPEM. É rapidinho, é só um minutinho. Fica ligado que o Plantão Policial Entrevista volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos aqui no IAPEM, mais precisamente no gabinete do diretor Lucivaldo Costa, que nos recebe para trazer essas informações dessa vida de cadeia que não é brincadeira, meu irmão. Principalmente aqui na panela de pressão. Eu costumo chamar a panela de pressão porque eu vejo essa estrutura do IAPEM há muitos anos e ainda do mesmo jeito. A não ser essa cadeia nova aí, essa penitenciária máxima aí que nós estamos mostrando, né? Diretor, falando ainda da penitenciária, né, de segurança máxima, qual o critério que o senhor vai usar para trazer do Cadeião para cá? Mesmo porque hoje no Cadeião estão divididos ali os pavilhões por facções, né, e por outras situações mais, que tem um fechado, né, tem um provisório. E qual o critério, como é que o senhor vai fazer? O que o senhor pensa fazer? Já se planejou para isso? Bom, a penitenciária de segurança máxima ela vem para tentar organizar a parte mais desorganizada do sistema, que é a questão de segregação de presos, que são lideranças negativas. Tá? Esses presos, com certeza, serão os primeiros a virem para esse prédio. O que seria, para o nosso público entender, diretor, lideranças
negativas? Seria aqueles mais perigosos, aqueles mentores de crimes? Exatamente, os presos que, de certa forma, eles comandam grupos de outros presos para, de certa forma, né? Desorganizar o sistema. Chamado líder. Né? Exatamente, desorganizar o sistema, tanto o sistema carcerário quanto o sistema de segurança pública lá fora, né? Porque a gente sabe que daqui de dentro partem muitas informações para fora para que a criminalidade se fortaleça lá fora. Existe, inclusive, a gente sabe, comandos, né? Daqui de dentro para fora de execução, de roubo, de tráfico e tudo mais, né, diretor? Exatamente. Então, a partir daí a gente vai buscar as informações. A gente tem bastante informação para saber quem e qual o momento de colocá-los para esse presídio, tá? Para segregar ele em um local onde ele não tenha esse poder de manipulação de pessoas. Seria quebrar a dinâmica, né, dessas lideranças? Sim, sim, tem que quebrar, porque o Estado não pode ficar refém do crime organizado. Tá? Com certeza. Então, a busca é exatamente tirar esses cabeças do meio da massa, onde eles têm muita facilidade de manipulação. Isso vai trazer problema? Vai, com certeza. Mas o Estado tem que estar em condições de repudiar tomar a decisão correta e impedir que desorganize totalmente. Diretor, quando a gente vê toda essa situação, o senhor dizendo que sabe, conhece, o serviço de inteligência do IAPEM tem funcionado? Está funcionando? O sistema de inteligência do IAPEM ele trabalha diretamente vinculado ao CIOP, né, da Sejusp, e funciona. Nós temos informações pertinentes aqui sobre as situações dentro do cárcere. Uma encontra, por exemplo, desses armamentos, drogas, celulares, nas revistas, isso ali há uma denúncia, há uma investigação da inteligência? Como é que é? Como é que funciona? Olha, às vezes vem denúncia, às vezes é uma investigação, às vezes é como é que a gente pode dizer assim, um descuido deles mesmo que deixam essa informação para a gente e a gente entra para ir buscar e consegue encontrar. Mas existe aquele que se passa por X9, por raiva de alguém lá dentro, numa disputa, coisa parecida, entrega ali só para prejudicar também, né, diretor? Olha, eu procuro não trabalhar, a gente procura não trabalhar com esse tipo de informação dentro do sistema carcerário, porque ele é prejudicial, tanto para a gente quanto para o próprio preso que entra nessa situação. Então a gente procura não utilizar o informante nas nossas investigações. As investigações são mais técnicas mesmo, sem a busca desses informantes. Diretor, um preso chega no IAPEM. Qual é o procedimento da chegada até o pavilhão que ele vai morar? Existe adaptação? Existe não sei o que? Como é que funciona? Bom, em período normal, ele chega na adaptação, durante 10 dias ele fica lá e a partir do 10º dia, às vezes nem chega ao 10º dia, estiver tranquilo, a gente já libera ele para um pavilhão. É verdade que, só interrompendo, mas para que a gente possa entender, que o preso, geralmente, ele tem a condição e a possibilidade de escolher onde ele vai morar, porque aqui diz onde vai morar, né? Por uma questão de ter amizades, de ser da facção tal. Existe essa situação, diretor? O que é que existe? O que existe é que um preso pode chegar e dizer que tem um inimigo em um pavilhão. Então, para aquele pavilhão, a gente já procura não levar ele para ali, tá? Evita levar um preso para onde ele vai correr o risco de colocar a vida dele em risco. Pior, tá certo. Então, a gente vai fazendo essa triagem. Tem apenas 3 pavilhões provisórios. Então, ele vai para um desses 3. E a gente vai colocar ele onde ele corra menos risco. Se, no final das contas, ele vai ficar entre amigos, existe a possibilidade, sim, mas a primeira decisão é não colocar ele onde ele corra risco de vida. Quando ele chega, então, também é apresentada aquela situação de corpo de delito, quando ele vem, para poder ele entrar aqui, a gente sabendo, o senhor sabendo como ele se encontra, como ele está, para depois não vir problemas, também não? Sim, sim, o preso não entra no cárcere sem um mandato de prisão ou um APF e sem um nada consta de... Corpo de delito? Corpo de delito, um exame de corpo de delito, né? Que vem pela Politec. Todo preso, ele vai para a delegacia ele vai para a Politec, é apresentado no tribunal, no fórum, que é onde ele passa por uma audiência de custódia, isso para preso em flagrante. E de lá ele vem para cá, ou seja, já vem com atestado de um exame de corpo de delito, um exame de constatação. Isso traz uma segurança para todo mundo, né, diretor? Com certeza, porque se ele chegar bem e aparecer no dia seguinte com algum hematoma, algum problema, a gente vai ter que investigar se ocorreu. E responder, né? Porque passa a ser o preso do Estado. Exatamente. O preso passa a ser seu. Né? Exatamente. O preso, quando ele entra, o Estado passa a ter
o controle disso aí. Tem que ter esse o controle. custodiador, né? Agora é assim, acontece muitas vezes de o preso, já aconteceu ali no passado, um pouco mais distante, de o preso chegar 5 da tarde, 9 da noite, ser morto na cela de adaptação. Mas por que, diretor? Porque ele chegou num momento em que tinha um inimigo mortal dele dentro da cela e ninguém comunicou, nem ele comunicou para ninguém. Tá? Então isso aí acontece em uma fatalidade. São casos fatalidade, isolados, né, exatamente. diretor? São casos isolados, né? Então é assim, preso que comete crimes contra a vida ou crime de abuso sexual, a gente já não coloca na mesma cela? Isso que eu ia falar. Exatamente, para não colocar em risco a vida desse cidadão. Cometendo esses crimes absurdos, né, hediondos, de estupro, continua aquelas celas separadas, diferenciadas? Sim, nós colocamos ele numa cela diferente, porque caso a gente coloque isso, ele vai ser maltratado, vai ser torturado dentro da cela. Existe realmente essa história, né, diretor? O estuprador entrou aqui, se conviver com preso comum, né? Agora é interessante, né? A notícia aqui dentro, né? Ela se espalha rápido, né, diretor? E eles sabem que aquele rapaz é estuprador e tentam dar o troco ali. Continua essa história, né? Sim, continua. Dentro da cadeia temos televisão, todas as celas praticamente têm uma televisão. Tá? Então, o noticiário lá de fora chega para eles. Então, é fácil de identificar um preso de abuso que entrou por abuso sexual. Então, é assim, a gente, como Estado, tem que buscar um mecanismo de proteção para esse indivíduo aí. E, normalmente, a gente faz isso, coloca ele em celas separadas. Diretor, falando um pouquinho da pandemia, nós passamos aqui por um momento muito difícil. Eu, inclusive, gravei com o nosso amigo José Antônio, e ele nos mostrou uma situação muito tranquila no que diz respeito ao tratamento desses presos que estavam aparecendo, né, com suspeita e alguns já contaminados, né, na forma do isolamento, na forma do atendimento. Inclusive, no momento que nós estávamos gravando, tinha médico lá atendendo, enfermeiros, tudo. Né? Como é que o senhor tem administrado toda essa situação? Porque cobrado pela família, o senhor está sendo. Eu presenciei isso aqui na hora que cheguei aqui, uma mãe de um preso, né? Mas diretor, meu filho, não sei o quê, e o senhor conversando com ela. Tá, é assim, a gente tem uma boa equipe, nós temos uma equipe que se propõe a fazer um bom trabalho. Desde 2017, quando eu assumi, eu procurei colocar pessoas que realmente venham a somar com a gestão, então a gente tem muito essa preocupação. Saiu o decreto governamental, dia 19 de março, quarentena no estado por causa da pandemia, automaticamente nós tínhamos já um planejamento em andamento, colocamos em prática, que é dar o tratamento adequado ou de acordo com os protocolos da saúde no nível estadual, municipal e até nacional. Os presos aqui, eles estão recebendo o tratamento muito parecido com o que está acontecendo lá fora. Tem preso sendo mais bem tratado aqui, diretor, do que gente que está aí fora, às vezes precisando de protocolo, precisando de médico. Aqui eu vi esse atendimento, né? No momento que nós tivemos o primeiro caso de Covid dentro do cárcere, nós corremos atrás de medicamentos, os protocolos protocolo do Estado para fazer. Conseguimos uma quantidade muito substancial, muito boa, para mais de 40%, 50% da massa carcerária. O senhor sentiu um comportamento, mesmo com eles sabendo de toda essa situação, um comportamento até tranquilo, diretor? Porque dá para ficar desesperado, está ali confinado já. Aparece uma situação dentro de um local desse, a gente imagina realmente isso aí. Primeiro a gente teve que dar a condição de saúde, oferecer o atendimento médico. O teste rápido, nós conseguimos uma quantidade muito boa de teste rápido no primeiro momento. Então, todo preso que chega com sintoma, diga-se de passagem, tem preso que diz, eu estou com Covid, mas ele tem que estar apresentando um sintoma pelo período ideal, de acordo com os protocolos de saúde. Então, vai ser testado. Se ele apresentar Covid, ele fica isolado. Nenhum caso de morte até então, né, diretor? Graças a Deus, nenhum caso de morte. Os poucos casos que tivemos um pequeno agravamento foram colocados em prisão temporária pela execução penal. A gente orientava, inclusive, presta informação para a vara de execução penal para que acontecesse isso, que é exatamente para a gente evitar que se proliferasse dentro do cárcere, porque é um local onde existe uma aglomeração por natureza já. Diretor, nós vamos encerrar esse programa, essa primeira parte, né, porque é muito papo, né, e a gente quer continuar aqui conversando com o diretor Lucivaldo Costa, e a gente vai fazer esse programa em 2 momentos. Essa é a primeira parte, você vai aguardar e amanhã você vai assistir a segunda parte, tá certo? Esse bate-papo aqui. Nós chegamos ao final desse programa prometendo voltar amanhã a partir de 3h30 da tarde, aqui, nesse mesmo canal, no 24, né? Com você.
assistindo a gente aí do outro lado. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos.